Boa noite, pessoal. Então, bem-vindos aí à quinta semana de mentoria. Meu nome é Fábio Gibon. Eu também sou colaborador de uma das empresas mantenedoras do Mais Pra Ti. E hoje a ideia é a gente falar sobre banco de dados, um conteúdo um pouco mais introdutório. E a gente tem uma segunda mentoria na próxima semana, aí sim com um pouco mais de prática, inclusive apoiando nas questões dos testes da URI. Vamos combinar, pessoal? Assim, eu faço essa apresentação, a gente reserva aí uns 15, 20 minutos do final da apresentação para dúvidas. Inclusive, dentro da apresentação, eu não vou só me deter na questão do PowerPoint em si, da apresentação, mas eu vou tentar mostrar alguma coisa na prática para vocês. Hoje, muito básico, principalmente quanto à instalação de um banco diferente do que vocês viram provavelmente no treinamento. E na próxima semana a gente deve fazer um pouco mais de prática também. Mas eu vou tentar que esse conteúdo se encaixe aí dentro dos 45, 50 minutos para a gente ter um tempinho para dúvidas. A ideia da nossa conversa hoje, eu até coloquei o número da aula do lado para a gente se basear, para você ter uma ideia do que a gente está falando. Então é contemplar a aula 1, que principalmente a questão conceitual do que é um banco de dados, e um pedaço já da aula 2, com um pouco sobre modelagem e relacionamento de tabelas. Quanto ao que é um banco de dados, eu não vou me deter muito na questão teórica, história. Claro que é importante a gente conhecer, mas vocês tiveram acesso ao material, vocês viram bem mais detalhado ali. Então, só recapitulando alguns pontos que eu entendo que é bem importante. Em relação à história, começou na década de 70 com o Edgar Code. Ele era um colaborador da IBM e ele que descreveu a teoria de bancos de dados relacionais. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a definição, sobre a função do banco. Essas siglas é importante vocês terem em mente, porque é bem comum vocês encontrarem elas, seja SGBD ou SGBDR, de Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Relacional, e a origem delas lá do inglês é o DBMS, que é o Database Management System. Quando a gente está falando de banco de dados relacional, a gente está se referindo a essa sigla. Por que eu comento de banco de dados relacional? Porque hoje é bem comum no mercado, na área de desenvolvimento, na área de TI, nós falarmos de banco relacional e não relacional, não somente relacional. E também uma forma bem comum da gente ouvir sobre de referência a esses bancos é o que eu coloquei aqui nesse último tópico, que é bem comum tu escutar esse é um banco SQL ou não SQL, que é a pronúncia de SQL ou no, not only SQL. Então, quando a gente está falando do banco relacional, é um banco SQL, um banco SQL. A sigla SQL a gente vai ver agora logo em seguida também o significado e tudo sobre ela. Os relacionais são os denominados SQLs, os SQLs, só que agora mais recentemente foram desenvolvidos bancos não somente relacional. Aquele no ali não é de não, é sim de não somente, de not only. Seguindo, pessoal, assim, uma definição muito macro, assim, mas para a gente entender um pouco, o banco de dados ele não é um conjunto só de informações. Ele é um conjunto de softwares. É como se o banco ele tivesse vida também. Ele não é somente dados armazenados, mas sim é todo um conjunto de softwares que faz a gestão dessas informações. Então, a principal função do banco é armazenar informações, só que de forma organizada e estruturada. Estou falando assim, de banco relacional, né? Possibilitando a extração de resultados de forma simples e rápida. Então, o objetivo, a função do banco, como vocês viram na história do banco, como ele começou, na questão sequencial, depois foi melhorando. O objetivo dele hoje é armazenar grandes volumes de informações
de forma organizada e que tu possa ter resultados em cima dessas informações de forma bem rápida e simples, que não seja complexo de tu obter um resultado, de tu extrair uma informação. Bom, pessoal, como é que a gente faz essa manipulação de dados dentro do banco relacional? Quando eu falo aqui manipulação, eu estou falando de criação dos objetos, inserção de dados, atualizações, exclusões de informações. Tudo isso ele é feito com uma linguagem nativa própria de banco de dados relacional, que é o SQL. É diferente de uma linguagem como vocês vão aprender Java ou JavaScript, a linguagem nativa do banco. Na verdade, essas outras linguagens elas acabam disparando comandos SQL também dentro do banco. Na última camada, na verdade, quem faz toda a manipulação do banco é o SQL. O que é SQL? A tradução é as siglas do inglês ali de Structured Query Language, que em português é uma linguagem de consulta estruturada. Mas como eu acabei de falar, ela é usada para fazer manipulação de dados. Então ela não é somente consulta, sabe? A gente vai ver um pouco mais ainda no detalhe sobre SQL, que ela não é somente uma linguagem de consulta. E aqui, pessoal, tem alguns exemplos de banco de dados, até para nós não ficarmos só falando no conceito, e sim vocês conhecerem alguns nomes de banco, e também não somente o que está dentro do material. Nessa primeira linha aqui, eu coloquei os bancos de dados relacionais. Provavelmente são os 5 maiores bancos de dados, pensando em número de empresas que utilizam banco de dados relacionais. A maioria deles são bancos que nasceram a longa data. Para vocês terem uma ideia, eu já estava revisando assim, o meu primeiro treinamento oficial de banco foi um banco Sybase, que foi comprado, que não está nem nessa minha lista aqui de 5, em 97. Assim. E todos esses outros bancos são anteriores a essa data, provavelmente. A maioria na década de 70, 80. Desses bancos da linha de cima, que são os relacionais, uma outra informação é que a maioria deles na linha de cima, eles possuem versões pagas, não são bancos free. Só que quase todos, ou se não me engano todos, eu não tenho certeza, só do DB2, possuem versões com capacidade menor de informação ou de acesso que são free. E a exceção aqui nessa linha de cima, o PostgreSQL é um banco totalmente free, independente do tamanho. Na parte de baixo eu até coloquei alguns para vocês terem como exemplo de bancos que não relacionais, os NoSQL. Esses bancos sim, são todos eles mais recentes. Tem o MongoDB, o Amazon e o Redis. Ali em cima, só citando então, a Oracle é um banco que hoje ainda detém a maior fatia de mercado de clientes com banco de dados. MySQL é um banco que a Oracle comprou, mas também tem um bom volume. Tem o da Microsoft, o Post e o da IBM, que, como vocês lembram, assim, foi onde nasceu a questão do conceito do relacional lá. Aqui embaixo eu deixei um link, só por curiosidade. Esse link é uma empresa, uma instituição, na verdade, que ela monta um ranking classificando os bancos quanto à quantidade de utilização dentro das empresas, para ter uma ideia dos bancos que estão sendo mais populares ou menos populares. Seguindo, um banco de dados ele tem uma variedade de tipos de objetos dentro dele. Então, assim, eu posso citar vários objetos aqui, como tem, por exemplo, data file, table space, schema, table, index, view, sequence, procedure, function, trigger. Desses aqui, alguns eu notei que o treinamento de vocês comenta alguma coisa sobre. Nós, inicialmente, vamos nos deter bastante no table. É o objeto
teoricamente, para quando tu está começando, é o que mais importa nesse momento, porque é onde efetivamente as informações ficam armazenadas na menor granularidade ali dentro da tabela. E toda a manipulação de dados acontece também em cima das tabelas ali. Então, nós vamos nos deter bastante nesse objeto. Se vocês tiverem alguma curiosidade, eu posso comentar sobre qualquer um outro aí. Pode ficar à vontade para anotar e a gente conversa um pouco mais no final. Pessoal, estou indo muito rápido, tá bom assim? Tá ótimo. Então tá, vamos seguir. Aqui, pessoal, assim, ó, uma sugestão de banco para praticar. O PostgreSQL é uma sugestão. Como eu comentei, ele é free. E não somente por isso. A minha sugestão de vocês praticarem também no PostgreSQL é porque o desafio na URI é baseado em PostgreSQL. Apesar de que, entre os bancos, comandos mais básicos, eles tendem a não ter diferença, porque eles usam o SQL ANSI, que vocês devem ter visto lá, que é um padrão definido de SQL. Mas, na vivência, vocês vão entender que cada banco acaba tendo as suas particularidades. Ele muda um pouco o nome de alguma função do SQL, ou tem funções específicas do banco, muda um pouco o nome do tipo do dado. Os bancos têm as suas particularidades. Numa, numa visão um pouco mais generalista, até o SQL padrão funciona para todos, assim. Mas cada um coloca um pouco do seu modo de acessar dentro dos comandos SQL que aceita. A ideia aqui, pessoal, é eu mostrar para vocês que é bem simples de fazer uma instalação de um banco PostgreSQL. E, inclusive, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar uma tela e a gente vai fazer uma instalação juntas. E um outro ponto também é assim, ó, eu instalo um banco, tá? E daí? Como é que eu acesso esse banco? Qual é a ferramenta que eu vou usar para fazer os meus comandos SQL, por exemplo? Assim como vocês viram lá no SQL da Microsoft, aqui também tem uma ferramenta, uma interface que tu pode usar, que é o PGAdmin. Ele já vem junto na instalação desse banco, a gente vai só demonstrar ali como é que ele faz para utilizar. Assim como existem várias outras formas de tu acessar um banco, por exemplo, é muito comum tu ver alguma coisa de ferramentas web, até inclusive para acessar PHP, MyAdmin, para acessar, por exemplo, bancos via web. E um outro ponto que eu vou fazer aqui, pessoal, é utilizar a mesma versão que está sendo usada pela URI para fazer os testes. Para a gente ficar exatamente igual na mesma versão lá. Vai ser a versão 9.4. Estou sabendo que a versão do PostgreSQL, eles têm criado novas versões com bastante frequência, já está na versão 12, a 13 é uma versão beta já. Então eu vou mudar o meu compartilhamento e a gente vai fazer uma instalação do banco PostgreSQL. Onde eu vou obter o banco é no site oficial do PostgreSQL. Só vou trocar aqui meu compartilhamento, pessoal. Vocês já veem a tela de uma máquina com quase nada aí no desktop, só com o Google Chrome ali? Sim. Beleza. Essa máquina ela não tem nada de banco instalado, é uma máquina zerada, não é? E notem que não é uma máquina robusta, ela tem 1 GB de memória. É uma máquina na nuvem, lá da AWS. Então eu vou usar ela para demonstrar a instalação do banco. Então, como eu comentei, vamos acessar o postgresql.org. Vamos aqui em Downloads. Aí aqui depende do sistema operacional da máquina. Essa máquina é uma máquina Windows.
O site está em inglês, mas é bem intuitivo. Aqui tem a instalação, o download do instalador. Aí aqui basta eu escolher qual é o meu sistema operacional, que nesse caso aqui é um Windows 64-bit. E aqui eu tenho que ver a versão que eu quero. Como eu vou usar 9.4, é esse aqui que eu vou fazer o download. Então eu clico aqui. Ele começa a fazer o download. São 60 e poucos mega. Ele terminou o download. Então agora eu vou fazer a instalação do PostgreSQL. Então eu vou abrir ele aqui na pasta. Está aqui na minha área de downloads. Eu não preciso mais aqui do browser agora nesse momento. Eu vou dar 2 cliques nele. Eu estou como administrador da máquina. Começou o processo de instalação. É praticamente um next, next, finish aqui, pessoal. Só dando os boas-vindas aqui ao PostgreSQL Setup. Perguntando onde eu quero instalar. Eu vou instalar dentro dos meus arquivos de programa, PostgreSQL 9.4, que é a versão. Onde ele vai guardar os meus dados. Então vai ficar naquele mesmo diretório, só que numa pasta chamada data. Ele está pedindo uma senha, que vai ser a senha do meu usuário Postgres, que vai ser o meu super usuário do banco. Coloquem uma senha que vocês não esqueçam. Aqui ele está sugerindo uma porta onde o banco vai ficar instalado. Porta é uma questão de conexão, sabe? Cada conexão que tu faz em algum aplicativo, enfim, ele usa uma porta de comunicação. Podem deixar o padrão, é bem fácil de lembrar, 5432. Eu vou deixar o local padrão, não vou precisar nem escolher se é Brasil, enfim, vou deixar padrão da minha máquina. E aqui diz que está pronto para fazer a instalação, eu dou um próximo e ele começa a instalar. Não deve demorar muito, essa versão ainda é uma versão bem leve. Já está terminando aqui. E assim que ele instalar, eu vou localizar o pgadmin para a gente ter a ferramenta para poder fazer manipulação no banco. Está avisando que está criando o banco, que pode levar alguns minutos. Ó, pessoal, feito. Terminou, concluído. Eu não quero verificar nada que eu tenha que baixar algumas ferramentas adicionais. Eu vou desmarcar aqui e vou dar um finish. Então o PostgreSQL está instalado. Onde que eu localizo ele? Vocês lembram que nós instalamos eles em arquivos de programas, PostgreSQL 9.4. Ele guardou os dados nessa pasta data e todo dado que eu criar ele vai guardar aqui. E aqui dentro da pasta bin, que é a pasta de binários, eu consigo achar o meu pgadmin 9.3. Eu já vou arrastar para cá, vou pedir para criar um atalho para ele aqui. Beleza. Vou fechar aqui. E aqui é a interface, é a ferramenta que eu vou usar para acessar o meu banco de dados. Os meus bancos de dados, né? Na verdade, eu instalei o PostgreSQL e eu posso criar N bancos agora dentro dele. Ele já vem com um padrão.
Vamos abrir aqui. Ó, ele já veio. O server é a minha máquina, o meu servidor, e eu tenho o PostgreSQL 9.4 instalado. Vou colocar a senha, espero que não tenha esquecido. Isso aqui não é uma boa prática num mundo de ambientes de produção, tu salvar a senha, mas como aqui é um ambiente de teste, de desenvolvimento, não tem problema. Ó, ele está avisando exatamente o que eu falei, né? Um alerta que a questão de salvar a senha não é uma boa prática. Bom, eu tenho um banco, PostgreSQL. O que eu tenho dentro de um banco? Se eu clicar nele e expandir aqui, eu tenho esquemas. Lembra que eu comentei ali que um dos objetos era esquemas. Eu tenho um esquema public. Dentro de um esquema, eu tenho N objetos. Eu tenho as functions, as sequences, as views, as triggers e as tables. Se eu vir aqui, por enquanto não tem nenhuma table. Ah, quero criar uma tabela para eu brincar aqui. Posso fazer do modo gráfico. Cliquei na direita, New Table. E aí eu vou colocar o nome da table. E vou fazer toda a definição das colunas da table aqui. Vou adicionando cada coluna que eu quero. Isso é uma forma de fazer. Ou a outra forma, pessoal, eu vim aqui, ó. Aqui eu vou abrir uma tela para eu escrever meus comandos SQL. Então, se eu clicar aqui, eu abro essa tela aqui, e aqui eu posso escrever meus comandos SQL. Por exemplo, eu vou criar uma tabela alunos. Claro que isso aqui, agora vamos se familiarizando melhor, é só para mostrar para vocês como é que cria um objeto, como vocês visualizam o objeto. Create table alunos. Vamos dizer que o aluno tem um código do aluno, que é uma informação inteira. E tem um nome do aluno, que é texto, e pode ir até 120 caracteres. Mega simples, só para a gente ver como é que funciona. E aqui eu executo o meu comando. Comando executado com sucesso. Então, eu posso visualizar aqui no... Deixa eu dar um F5 aqui. Daqui é a minha tabela de alunos. Eu posso inclusive ver os dados de alunos. Não tem nada cadastrado aqui. Mas está lá o código e o nome do aluno. Pessoal, até aqui, o que vocês tiveram? Vamos abrir um minutinho para a gente trocar uma ideia aqui. Até aqui, essa instalação de banco que eu entendo que é importante, que é algo que vai gerar subsídios para vocês vir aqui e praticarem, criar objeto, fazer consulta. Complicado, fácil? Licença, são muitos objetos aí e a gente só está aprendendo sobre table por enquanto. Mas só queria me deter em umas duas dúvidas. Eu não estou achando o executador, o arquivo executável do PostgreSQL aqui na pasta, onde ele fica. Para instalação do banco? Eu já instalei. Ah, beleza. Tu não precisa executar nada. Na verdade, ele é um serviço na tua máquina e ele fica rodando. Ele está ativo. Tu pode verificar ele aqui. Ele é um serviço. Lá nos serviços da tua máquina, ele já deve estar rodando PostgreSQL executando. Entendeu? Ele já está funcionando, ele já está ativo na tua máquina. Sim, mas eu queria abrir essa área de edição para estudo. Ah, entendi. Na verdade, tu quer o pgadmin, que é a ferramenta para tu conseguir manipular o banco. Isso. Então, vamos retomar aqui. O pgadmin, se tu instalou ele no local padrão de onde eu instalei, vamos retomar. Ó, ele está dentro do C, arquivos de programas, PostgreSQL, a versão do banco, dentro da pasta bin aqui, de binaries. Aí aqui dentro
tu vai localizar o pgadmin 3. Esse é o executável que tu precisa para acessar o banco. Eu criei o atalho aqui. Tá certo. E eu também baixei o SSMS, né, junto com o pacote do SQL. Não daria para mim estudar por ali? Tem diferença de um para o outro? Como eu comentei, assim, cada banco tem as suas particularidades. Eu optei por trazer o PostgreSQL para vocês, pensando no desafio que vocês têm na URI, que as consultas são todas em PostgreSQL, lá. PostgreSQL. Tá certo. Tá bom, obrigado. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Bom, eu não estou olhando para o chat de vocês. Não tem nada, né? Então, pessoal, eu vou voltar para a apresentação. Tá, eu vou voltar para a apresentação e a gente segue lá. Mas qualquer Pessoal que dúvida... tá meio tímido aí, pessoal que tá meio tímido de falar, quiser colocar as dúvidas ali no chat também, fique à vontade. Tá? É isso aí, pessoal, mas não fiquem tímidos aí, podem perguntar à vontade. É bem comum nesse primeiro contato com o banco vocês terem muitas dúvidas. Até comentando um pouco sobre banco. Banco de dados é um universo muito amplo, sabe? Dentro da área de TI que vocês estão começando a ingressar. Existem profissionais da área de TI que trabalham exclusivamente com banco de dados. Você não precisa ser desenvolvedor para trabalhar com banco de dados, mas o desenvolvedor vai ter acesso e conhecimento ao banco, o pessoal que faz análise vai ter acesso, o pessoal de ciência de dados tem acesso, tem N perfis dentro da área de TI que usam muito o banco de dados. Praticamente ele permeia todas as áreas da TI. Então, é um ambiente muito vasto, assim, tem muita coisa para se aprender sobre banco, mas a nossa ideia aqui é que vocês saiam com uma visão boa, pelo menos, desse pontapé inicial aí. Então, assim, não tenham receio de perguntar, porque o conteúdo é bem amplo mesmo. Deixa eu voltar para a apresentação. Estão vendo a minha tela da apresentação novamente, né, pessoal? Sim. Beleza. Então, pessoal, a gente fez essa demonstração aqui. Baixamos o PostgreSQL, SQL, fizemos a instalação e eu mostrei para vocês como é que acessa o banco via pgadmin, que é a interface para fazer a manipulação, uma das interfaces para fazer a manipulação dentro do PostgreSQL. E nós usamos a mesma versão da URI para não ter dúvidas quanto aos comandos e tudo que for necessário para o desafio lá na plataforma. Agora, falando um pouco sobre modelagem, vocês viram que eu criei uma tabela lá só para exemplificar para vocês. Mas falando um pouco mais sobre tabela é o objeto de armazenamento das informações. E cada tabela representa uma entidade. Uma entidade, para tentar definir um pouco para vocês, é um objeto que define informações que têm a mesma característica. Sabe? Por exemplo, informações de alunos é uma tabela. Informações das disciplinas é outra tabela. As notas dos alunos, por exemplo, pode ser outra tabela. Então, a gente tem que ter em mente que cada tabela ela é um conjunto de informações que possuem as mesmas características, vamos dizer assim, é o mesmo grupo de informações. Então, isso a gente tem que ter bastante em mente na hora de fazer a modelagem do banco de dados. Porque o objetivo aqui não é tu criar uma tabela que serve para tudo, sabe? Que armazena tudo que é tipo de informação. Muito pelo contrário, né? O banco de dados tem como objetivo tu conseguir deixar as informações separadas de forma organizada para que tu consiga ter proveito em vários aspectos.
em questões de segurança de informação, de não ter dados repetidos, de tu conseguir ter performance também, ter acesso rápido às informações depois. Isso tudo vai pesar na questão da modelagem. Existe uma fórmula mágica para fazer modelagem, que é só tu colocar os dados ali e vai ficar pronto? Não, não existe. Existem, sim, bastante estudos, bastante linhas, bastante documentação e orientação de como fazer. Mas cada projeto que vocês tiverem que fazer o desenho das tabelas vai ser um desafio novo para vocês. Basta seguir boas práticas, assim, mas não tem nada que seja 100% pronto, assim. Na tabela, pessoal, então, pensando um pouco mais, nós temos as colunas da tabela. Uma tabela pode ser composta por uma ou mais colunas. E cada coluna dessa tabela, ela é definida para receber um determinado tipo de informação. Sabe, um aplicativo que provavelmente muitos de vocês já tiveram acesso e lembra muito a tabela do banco, é quando tu entra, por exemplo, numa planilha do Excel. Quando você vai fazer alguma coisa organizada ali, você define que cada coluna vai servir para determinado tipo de informação. No banco de dados é muito similar a isso. A coluna, ela também pode ser, em algum momento vocês podem encontrar ela como atributo, sendo chamada de atributo. Tu pode dizer, qual é o atributo da tabela, ou qual é a coluna da tabela, é a mesma coisa. E cada atributo, então, tu define para guardar determinado tipo de informação. E ela tem algumas propriedades. Por exemplo, tu pode definir qual é o tamanho máximo que tu quer guardar. Naquele exemplo simples que eu criei, se eu não me engano, eu coloquei que o máximo para o nome do aluno era uns 120 caracteres. Mas tem outras informações que tu pode definir. Se tu pode aceitar que aquela informação venha vazio ou não, ou obrigar o usuário sempre a informar alguma coisa naquela coluna. Então, tem algumas particularidades sobre colunas também. Um outro ponto é que tu pode também definir uma restrição de dizer que naquela coluna tu vai permitir só determinados valores. Vamos supor que tu cria uma coluna para definir se algo está ativo ou não e tu só quer que aquela informação seja sim ou não, ou S ou N, por exemplo. Tu não quer outro tipo de informação. Tu também consegue definir, limitar o conjunto de possibilidades que tem dentro daquela coluna. E para cada conjunto de colunas que é preenchido, se forma uma linha, que também vocês podem ouvir como um registro na tabela, ou ainda como uma tupla. Tupla é mais antigo. Eu não costumo ver muito assim esse termo, mas linha ou registro. É muito comum ver quantos registros tem a tabela. Então, por exemplo, naquele meu exemplo mega simples ali, eu criei o código do aluno e o nome. Para cada informação de código e nome que eu gravar, eu estou gravando uma linha na minha tabela, ou um registro na minha tabela. Só essa parte assim fundamental de tabela é bem importante de vocês entenderem. Então, até vamos fazer uma pausa aí. Se alguém não entendeu, por favor, pessoal, comenta que eu já explico agora. Seguimos então, pessoal. Legal que vocês estão captando tudo. Aqui, pessoal, é um exemplo de tabela com informações, só para a gente ilustrar um pouco mais e ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho uma tabela chamada clientes. Ela tem 3 colunas. O ID é uma coluna, o nome é outro e o fone é outro. ID é um termo bem comum de se utilizar que tem o conceito de identificador. Pensem assim. E aqui, como eu comentei, para cada registro de cliente, isso representa uma linha na tabela, ou um registro, ou ainda uma tupla.
E aqui também um outro termo que é bem comum a gente falar, qual é o campo da tabela? Campo, coluna, atributo, nesse contexto aqui são todos sinônimos. Entendeu? Essa tabela aqui, então, ela tem 3 colunas e visualmente a gente está vendo 9 registros. Ou 3 atributos, 9 linhas, 3 campos, 9 tuplas, enfim. Só para vocês lembrarem aí dos sinônimos de cada objeto. Aqui eu detalho um pouco mais, ó, sobre colunas, pessoal. Na definição das colunas, a gente tem que definir qual é o tipo de dado que vai dentro da coluna. Eu preciso dizer para aquela coluna o que ela pode aceitar, por exemplo. E isso é bem importante da gente ter uma definição bem legal, porque isso gera alguns impactos no nosso banco de dados, principalmente nos resultados que a gente pode obter depois. Então, se eu tenho uma informação que eu tenho certeza que ela só pode receber a informação de números, e tem que ser números inteiros, que não pode ter fração, eu vou dizer que ela é do tipo integer, ou algum outro tipo que represente numeração inteira. Agora a gente vai dar uma navegada sobre isso. Se eu tenho uma informação que ela tem que receber texto, e letras, números e tal, eu posso dizer que ela é do tipo texto, tipo string. Inclusive, eu posso dizer qual é o tamanho máximo que eu devo permitir para aquela informação. Então, isso é bem importante. Definir o tamanho, ou até ainda você pode definir numa coluna um valor padrão. Assim. Se o usuário não informar nada, eu quero que sempre seja sim, por exemplo. Ou se o cliente é ativo, na hora de inserir um cliente, eu quero que sempre seja marcado como sim, nem precisa que o usuário me informe. Eu posso dizer que o default, o padrão daquela coluna é sim. E agora, falando um pouco sobre os tipos de colunas, eu posso ter numéricos, que comentei aqui, inteiro, decimal, que é números com vírgula. Por exemplo, se eu estou falando de informação que representa valores, moeda, eu posso definir que ele é um decimal lá com 2 casas depois da vírgula. Eu posso ter dos tipos de texto, onde eu posso ter tamanhos fixos ou tamanhos variáveis. Variáveis no sentido de que ele pode ir até um determinado tamanho. E um valor fixo é quando eu sei que sempre a minha coluna vai ter um determinado número de registros. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Se eu criar uma coluna para guardar a informação do CEP, e eu sei que meu CEP sempre tem 8 dígitos, eu posso dizer que ela é string, vamos considerar que ela vai levar o hífen junto também, 9 dígitos com o hífen. Então ela é string do tamanho 9. Agora, o nome de uma pessoa, eu não tenho como garantir que sempre ela vai ser o mesmo tamanho, é óbvio, né? É impossível. Então eu defino um tamanho máximo. O máximo que eu vou aceitar para nome é até 200 caracteres. Então a gente pode definir. Além de texto e string, que são os mais comuns, eu tenho os tipos de data e horário. Eu posso ter tipos que são apenas só a parte da data, sem o tempo, ou posso ter com dia, mês e ano e hora, minuto, segundo, centésimo de segundo. Eu posso ter também data e horário. E o nome desse tipo de dados, ele varia, pode variar entre bancos de dados. Assim como tem alguns comandos SQL, algumas funções que variam entre bancos, o nome dos tipos de dados também eles podem mudar. Uma boa prática quando você vai trabalhar com um banco de dados é pesquisar sobre os tipos que tu pode usar nele. Então basta pesquisar sobre data types. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. Pensando no PostgreSQL, eu posso ter um tipo inteiro, para numéricos inteiros. Posso ter numérico onde eu digo quantas posições ele vai ter e quantas eu vou ter depois da vírgula. O char é um tamanho fixo. Um outro exemplo que a gente pode ter de char é se eu criar um campo para guardar o código do estado, lá, o F, Unidade Federal. Todo estado tem sempre
2 dígitos para a unidade federal. Então, eu posso usar esse tipo de atributo. Esse é o que eu comentei, é um tamanho variável. Ele pode ir até o tamanho que eu defini aqui. Esse é um campo somente com data e esse aqui é com data e horário. É muito fácil, pessoal, da gente conseguir pesquisar na web sobre quais os tipos de bancos, os data types de um banco. Deixa eu até voltar aqui no meu compartilhamento. E vamos voltar aqui na... Só um segundo. Vou tentar ser breve para não tomar muito nosso tempo. Mas eu posso pesquisar aqui no Google sobre data types do PostgreSQL. Esse aqui veio do site oficial, é da 9.5, mas eu posso trocar ali dentro. Vamos ver. Pegar a versão 9.4. Estão vendo a minha tela aí, né? Com os data types. Sim? Aham. Tá. Aí aqui tem todos os tipos que o PostgreSQL aceita. Claro que a gente não vai olhar aqui todos, mas só para vocês terem uma ideia, se eu for nos numéricos, eu tenho todos os tipos que ele aceita, e aqui ele me diz qual é o tamanho, de quanto a quanto ele pode. Por exemplo, um integer, ele pode ir... Nem sei dizer esse número aqui, cara, mas é daqui a aqui. É muito grande. Um small int é de 32.000, de menos 32.768 a mais 32.767. E cada um deles tem, aqui fala das questões de precisão, quantos dígitos. Podemos voltar e ver mais um pouco só de um outro bem básico, que é dos tipos de texto, que foi o que eu comentei. Tamanho variável, tamanho fixo. E notem que eles têm sinônimos também. Eu posso usar caractere, variante, ou simplesmente varchar, ou caractere ou char. Então eu posso usar um nome um pouco mais abreviado também. Deixa eu ver o chat, pessoal, porque tinha uma mensagem aqui. Tá, eu vou responder já essa mensagem do chat. O Felipe perguntou se um banco de dados tem algo a ver com uma rede que é criada para armazenar arquivos da empresa. A princípio, não, Felipe. Arquivos, por exemplo, arquivos do Word, do Excel, próprias apresentações, imagens, são arquivos que ficam no sistema operacional. Eles não ficam, teoricamente, dentro de banco de dados. A lógica do banco de dados é para, por exemplo, guardar informações como ter o controle dos clientes da tua empresa ou das mercadorias, as notas fiscais dos produtos que tu vendeu, os registros dessas informações. Isso são informações que ficam em banco de dados. Arquivos propriamente ditos não é o caso nesse nosso contexto. Não sei se eu respondi, Felipe. Responde aí. Pessoal, seguindo aqui, então, a gente viu como é que se encontra facilmente na web os tipos de dados. E aí a questão da modelagem. Como é que eu faço uma modelagem das minhas tabelas lá para eu desenvolver um sistema? Aqui a gente vai fazer um exemplo bem prático, bem simples, para vocês terem uma ideia de como é feito. Eu não vou nem fazer no banco de dados em si. Eu vou fazer uma ferramenta que é uma ferramenta usada para desenhar a modelagem. Então vamos supor aqui, pessoal, que o nosso problema, alguém nos pediu que eu preciso fazer um cadastro de cidades, onde eu preciso guardar o nome da cidade, a unidade federal que ela pertence, o nome dessa unidade federal, que é o nome do estado, e o número de habitantes. Esse é o nosso objetivo, assim, foi nos demandado isso. Modele um banco para guardar essas informações aqui. Eu vou usar esse aplicativo aqui, é um site que consegue acessar ele ali
bem de boa para a gente fazer esse exemplo aqui. Deixa eu compartilhar novamente aqui outra tela. Aqui está o diagrams, .NET aqui. Estão vendo essa tela já, né? Da modelagem. Sim. Tá. Aqui dentro dos componentes de entidades de relacionamento, eu tenho um componente chamado de tabela. Vamos arrastar ele para cá e vamos definir a nossa modelagem. Bom, ele está pedindo as cidades. Bom, então acho que eu vou colocar o nome da minha tabela de cidades. Beleza? Tá. Cidades. Pô, eu precisava de algo que fosse único para identificar a minha cidade. Pô, será que o nome da cidade é único? Tá, vamos procurar. Nomes iguais são chamados de homônimos, né? Assim como tem pessoas com o mesmo nome. Aqui eu tinha feito a pesquisa, então já trouxe aqui. Eu vou procurar cidades brasileiras homônimas, para saber se existe alguma cidade com o mesmo nome. Ó, esse aqui da Embrapa tem alguma coisa. Existe, ó. Alto Alegre tem no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Roraima. Ó, Alvorada, que é uma cidade aí bem próxima de Porto Alegre. Existe uma Alvorada em Tocantins. E assim vai. Então, pessoal, o nome da cidade não é o suficiente para eu identificar ela. Bom, nesse caso aqui, então, vamos criar um identificador numérico. Que aí a gente bota um número sequencial para ele e cada cidade vai ter um número. Vamos chamar de código da cidade. O que mais que ele me pediu ali? Pediu o nome da cidade. Pediu a unidade federal que ela pertence. Pediu também o nome da unidade federal. Vamos chamar a unidade federal que é o estado, né? O nome do estado. E ainda pediu o número de habitantes. Vamos adicionar mais uma linha aqui nessa nossa tabela. Bom, ficou aqui, vamos aqui mesmo. Ele pediu os habitantes. Será que essa tabela está bem modelada para resolver esse problema? Imaginem quantas cidades eu tenho no Rio Grande do Sul, né? E aí, para cada cidade nova, eu vou ter que repetir o nome do estado, Rio Grande do Sul. Então, esse aqui é um exemplo que não tá legal, sabe? Porque como que eu vou ter que repetir o nome do Rio Grande do Sul em todas as cidades? E se em alguma cidade eu boto RS do Sul, ou escrevo por engano alguma letra diferente, depois como é que eu vou conseguir unificar isso, né? Vai ficar zoado. A solução aqui, pessoal, uma das soluções, porque modelagem, assim, não existe somente uma solução, né? Então tu pode ter algumas alternativas. Mas para esse caso aqui, para exemplificar, pessoal, bem didático, uma alternativa bem legal aqui seria eu ter uma segunda tabela. E sim, colocar meus estados aqui. Uma informação que é única por estado. Bom, por estado eu não preciso nem olhar. Eu sei que a unidade federal é algo único por estado. Eu não preciso... Bom, e aí eu posso botar aqui o nome do estado. Não preciso dessa row, nem dessa. Oxe.
Agora foi. Bom, e aí eu não preciso mais dessa informação aqui. Então, eu criei um local onde vou ter os estados. E aí o Rio Grande do Sul vai estar só uma única vez aqui. Isso é um exemplo de modelar, pessoal. Tá, mas e aí, olhando para as cidades, como é que eu vou saber o nome que RS representa Rio Grande do Sul, SC representa Santa Catarina, PR Paraná? Como é que eu vou saber isso? Então, a gente vai ter um relacionamento aqui entre eles. Até vou trocar de lado para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas um estado, ele pode ter uma ou várias cidades. Então, eu vou fazer esse relacionamento, onde eu digo que a minha unidade federal aqui está representada aqui. Isso é um relacionamento entre tabelas. E vocês têm um conteúdo bem vasto ali sobre relacionamento no material de vocês. O que isso me ajuda? Me ajuda que eu não precisei repetir o nome do estado para cada cidade, eu economizei espaço no banco, eu garanti organização padrão da informação. O Rio Grande do Sul vai ter só uma vez o cadastro, então eu não vou ter problemas de ter nomes diferentes para o mesmo estado. E ainda me garante, com esse relacionamento, que eu só posso informar uma unidade federal aqui que exista aqui. Eu tenho integridade nos meus dados. Então, meus dados não vai ter uma unidade federal XY aqui se ela não existir aqui. Pessoal, eu sei que essa parte é um pouco mais complicada. O que vocês me dizem aí até o momento? Por mim, tá tranquilo. O restante do pessoal? Bom. Beleza, pessoal. Se vocês estão achando tranquilo, fico feliz. Tem no chat ali uns tudo tranquilo, de boa. Tamo faceiro, então. Vamos lá. Voltando aqui para a apresentação, pessoal. Então, a gente fez um exemplo mega simples de uma solução hipotética aqui, minúscula, mas para vocês entenderem a questão da modelagem e do relacionamento. Falando ainda um pouco mais sobre relacionamentos, aqui eu já tinha feito aquele exemplo ali num outro momento, só trazendo para cá. Como é que eu faço relacionamento entre tabelas na prática no SQL ali? Constraint é uma palavra que vocês vão ver bastante em relação a restrições, sabe? A garantia. Isso dá a garantia da integridade do banco de dados. Um tipo de constraint é a que a gente chama de foreign key, uma chave estrangeira aqui. Nesse exemplo aqui no banco, para eu criar esse relacionamento, eu ia criar uma constraint, ia botar um nome para ela, ia dizer que ela é uma foreign key, ou melhor, ainda, eu ia criar essa constraint na tabela de cidades. Eu ia na tabela de cidades e ia criar uma constraint. Ia dizer que ela é um tipo foreign key e que ela estava relacionando a coluna da unidade federal, referenciando a tabela de estados, a coluna da unidade federal. Ou seja, eu ia garantir que ninguém ia cadastrar uma cidade com uma unidade federal que não existisse na tabela de estados. Então, esse é a modelagem, o exemplo bem básico de uma foreign key. Constraint não é só foreign key. Essa aqui é uma das constraints que existem. A gente vai falar agora um pouquinho sobre outras, um pouco conceitual, eu não vou conseguir mostrar tudo aqui nesse momento. Mas nessa imagem aqui, por exemplo, a gente já vê uma outra constraint, que é a primary key. Agora a gente já fala um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, aqui 4 outros exemplos de constraint. O nome que vocês vão utilizar no comando é o nome em inglês, primary key. Significa chave primária. O que é uma chave primária, pessoal? A
A chave primária, ela pode ser uma única coluna ou até um conjunto de 2 ou mais colunas. Mas ela garante que não teremos 2 registros. Lembram dos registros? Linhas, duas tuplas, com a mesma chave primária. Como eu coloquei no estado ali, a unidade federal pode ser considerada a chave primária do estado. Se nós fosse fazer um cadastro de pessoas, o que a gente poderia usar de chave primária? CPF, RG. Isso aí. Uma informação que a gente garanta que seja única. CPF é um bom exemplo. Tá entendido isso, pessoal? Vou dar um outro exemplo aqui, então, de uma chave primária composta, com mais de uma coluna. Vocês devem lembrar ali que eu vi que as cidades têm o mesmo nome e eu acabei colocando um código para a cidade para ser a chave primária daquela tabela. Mas, se eu dissesse que a chave primária da cidade era o nome da cidade e a unidade federal a que ela pertence, vai funcionar? Eu garanto que não existe 2 cidades com o mesmo nome dentro do mesmo estado? Não existe, né? Então poderia ser minha chave primária também. O nome da cidade e a unidade federal. Existe um pouco mais de conceito em relação a chaves primárias, falando sobre chaves naturais, por exemplo. O CPF é uma chave natural, porque é uma informação real que existe e que tu consegue usar para distinguir pessoas. Aquele ID da minha cidade, vamos chamar que é uma chave artificial. Assim. Eu criei aquilo ali para garantir uma unicidade, mas não é uma informação real da cidade. Mas também serve como chave. Seguindo, pessoal, uma outra constraint é a constraint de check. Check, verificar. Ela é usada a nível de coluna, que é o exemplo que eu falei um pouco antes lá, na questão quando eu estava falando de coluna, que eu posso restringir valores para determinada coluna. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma coluna de status de ativo é S ou N. Ou eu posso definir num cadastro de pessoas onde obrigatoriamente eu tenho que as pessoas serem maiores de idade, eu posso ter a coluna idade e eu posso dizer que a minha coluna tem que ser maior ou igual a 18, por exemplo. Eu já posso fazer essa restrição a nível da coluna, usando uma constraint check. Assim como a chave primária aqui, ela garante que não vai ter duplicidade dentro da mesma tabela, eu posso ter ainda outras definições de chave única, que representa bastante a questão, é muito similar à primária. Porém, a chave primária, ela define que só pode existir uma chave primária por tabela. E essa chave primária, quando eu digo uma chave, não estou falando de colunas, né? Ela pode ser uma chave, pode ser uma coluna, uma chave simples de uma única coluna ou composta por várias. Mas dentro da mesma tabela, eu ainda posso ter a constante de unicidade, onde eu posso dizer que em determinada coluna ou colunas eu não quero que dupliquem valores também. Então eu posso ter esse cenário também. E um quarto exemplo aqui de constraint, pessoal, é uma constraint que vai me garantir que aquela minha coluna ela não pode não receber informação, sabe? Eu não posso cadastrar uma cidade, colocar o ID da cidade, a unidade federal que ela pertence e não colocar o nome da cidade. Então eu posso ir lá no nome da cidade e dizer que ele é not null, que ele não pode ser nulo. Algum valor ele tem que receber. Essa parece bem útil, não?
Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, assim, de conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês, e acabou estourando, já temos 1h e 4 minutos aí. Era isto para hoje. A gente tem bastante conteúdo para a próxima semana. E o que eu queria só confirmar com vocês aí, mais uma vez, repassar até para o próprio Diraci, o pessoal conseguir apoiar. Todos já têm acesso ao Bradesco e à Uri. Tem alguém que ainda não conseguiu acessar uma das duas plataformas, pessoal? Pessoal, vou entender que como ninguém se manifestou, então todos conseguiram, né? Beleza. Mas se não conseguirem, por favor, sinalize. O que a gente tem de expectativa aí na continuidade da trilha? Na nossa próxima mentoria, a gente vai falar sobre a manipulação de dados, que eu já comentei um pouco hoje, que é via SQL. A gente vai fazer comandos de inserção, atualização e deleção de informação. Vamos ver um pouco sobre operadores e funções, para nós começarmos a fazer as nossas consultas no banco. E a gente vai dar uma olhada na questão da trilha da Uri. Posso apoiar vocês lá na nossa próxima mentoria. A trilha, ela é um desafio totalmente baseado em consultas. Na trilha, até foi uma pergunta lá no início da nossa mentoria hoje, né? Se precisava criar alguma coisa, algo do tipo, não. Não precisa criar nenhum objeto, não precisa inserir nenhuma informação. A trilha é 100% baseada em consultas, em queries. Pessoal, chegamos aí na etapa das dúvidas aí, por favor, fiquem à vontade para me questionar e o que eu conseguir responder para vocês eu respondo hoje, senão eu prometo que pesquiso e trago na próxima semana. Sem dúvidas, pessoal? Acho que é isso, então. Estou à disposição, pessoal. Assim, vocês fiquem à vontade para perguntar. E aqui, enquanto só vocês... porque passou aí o horário, né, Fábio? Passou uns minutinhos já do horário, né? Mas Sim. se vocês têm dúvidas, pessoal, realmente podem perguntar aqui, tá? A gente tem que esse grupo que está aqui, a gente vem acompanhando e geralmente são vocês que estão aqui com a gente na quinta-feira, né? Então, assim, sintam-se bem à vontade, né? Em perguntar, em trazer os pontos de vocês, porque a gente quer ver a evolução de vocês também, né? Até na aula, na mentoria passada, né? Não necessariamente uma aula, na mentoria passada, né? Trouxeram bastante pontos sobre a lógica de programação e sobre as dúvidas que vocês estavam lá, né? O Jean ali deu bastante informação, então caso vocês tenham alguma dúvida também ainda na parte de lógica de programação, vale a pena resgatar o vídeo do Jean, tá? Que é a mentoria da semana 4, que ela é bem explicativa, também dá para fazer um reforço lá de conteúdo, tá? Tá disponível lá no YouTube do Mais Pra Ti. E aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, mais alguma coisa sobre esse conteúdo do Fábio, fique à vontade de perguntar, tá? Licença, a respeito da mentoria passada, eu tive uma dúvida no último exercício do Uri. Não sei se algum colega nosso também teve, porque eu fiz seguindo o conselho dele de transformar dados em lista, uma linha em uma lista e tudo mais, e eu desenvolvi e ainda continua dando o runtime error. E daí eu queria ver se eu posso resolver essa dúvida nessa mentoria, se alguém já entende de blocos. Claro que vocês entendem, vocês já são formados nisso, mas se poderiam me auxiliar nisso. Fábio, tu tem conhecimento ali naqueles exercícios? Não, pior é que eu nunca usei aquela plataforma para fazer resolução de lógica de blocos, principalmente, porque pode ser até um pouco mais
é possível que a gente tenha dificuldade na ferramenta de mostrar a questão dos blocos, né? Isso, não na lógica. Isso. Tá. Eric, assim, como a gente está fazendo, ele é bem específico dentro de conteúdos, né? Quando a gente vai preparando aqui a mentoria, tá? Eu peço também que eu vejo que tu já mandou um e-mail ali, tá, sobre a dúvida anterior que tu tinha, tá? Eu peço que tu envie também por e-mail, tá? Para que a gente possa direcionar essas dúvidas e a gente possa te ajudar aí durante a semana, tá? E assim, tá ótimo. e assim Obrigado. com todos, tá, pessoal? Caso vocês tenham dúvidas, pode mandar lá no suporte, na ajuda, diretamente pelo site ali, ou mandar um e-mail para suporte@maisprati.com.br, tá? Então, fiquem à vontade para mandar esse e-mail. O Eric colocou no chat. Obrigado aí, Eric. Isso aí. Pessoal, então assim, dando visibilidade aí na agenda, próxima quinta a gente se encontra novamente. Eu devo fazer a segunda mentoria de banco. E seria muito interessante, pessoal, se vocês conseguissem chegar na próxima quinta, pelo menos tendo tentado fazer os exercícios lá da URI. E se tiverem dúvidas em algum exercício, nem esperem para quinta. Usem o seu e-mail de suporte, mandem, que aí de repente na quinta eu já trago já bem pontual aí a resposta das dificuldades de vocês. Mas de qualquer forma eu vou repassar os conceitos na quinta e aí se alguém tiver dificuldade a gente vê também. Era isso? Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, noite. obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.